Nossa entrevista ao vivo de hoje é sobre a caderneta de vacinação. E para falarmos sobre o tema, recebemos no estúdio Franciele Gastaldi, que é infectologista. Franciele, seja muito bem-vinda aqui no Informativo. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece a sua presença. Para a gente iniciar nossa entrevista, qual que é a importância, para a saúde pública desse controle de cada caderneta de vacinação? A maior parte das vacinas disponíveis pelo PNI, que é o Plano Nacional de Imunização, eles são contra doenças que são infecto-contagiosas. Então, além de eu proteger o indivíduo em si, de formas, às vezes, de não desenvolver a doença ou de formas graves, né? A gente também reduz a transmissibilidade. Porque eu estou falando de uma população que é vacinada e ela deixa de ser susceptível. Assim, mesmo que haja circulação do patógeno, eu não tenho uma transmissão tão efetiva e eu não vou ter o desenvolvimento de tantos casos. Perfeito. A gente viu ali na reportagem, que as crianças são o maior alvo e, por consequência, não estão sendo tão vacinadas, como deveriam. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Primeiro, infância, infância de um modo geral, quais vacinas devem ser dadas? É importante porque desde o nascimento a gente já tem alguma vacina para poder orientar. Então o calendário mudou nas últimas décadas. Ao nascimento a gente já orienta, a BCG e a hepatite. E a partir de 2 meses já se inicia um pool de outras vacinações, como a penta ou a hexavalente, Nos 3 meses a meningo e vem a rotavírus. São as vacinas que, a partir do momento que o paciente ele tem o desenvolvimento imunológico, com o reconhecimento desses antígenos pela vacina, que é muito mais tranquilo do que da própria infecção, eu consigo desenvolver esse sistema para produzir anticorpos de maneira mais adequada. Então, eu tenho muito mais vacinação durante a infância, porque eu tenho um sistema imunológico que está se desenvolvendo, e sem falar, que a gente já até falou em encontros anteriores, que a criança ela tem uma exposição maior a vírus, seja pela dificuldade de realizar as orientações que a gente tem, por exemplo, por etiqueta. Então, por isso que a gente tem várias vacinas, às vezes em curtos intervalos, às vezes a gente faz um conjunto de vacinação, E aí a gente fala assim, é uma picadinha que vai prevenir várias doenças. Então, durante essa infância, eu tenho as hepatites, a influenza, a própria Covid a partir de 6 meses, eu tenho o Haemophilus influenzae, que é uma causa importante, de pneumonia, era uma causa importante de meningite, mas por conta do nosso calendário, de ser totalmente, disseminada essa vacinação, a gente conseguiu ter a redução. As pneumos, as meningos, a febre amarela e as outras infecções virais, que é o que a gente fala de infecção de criança. É a catapora, a cachumba, a rubéola e o sarampo. Então, são várias doenças, A gente pode ficar aqui o dia inteiro falando sobre as possibilidades de vacinação na infância. Quando a gente fala uma população mais jovem e adulto, infere-se que ela tem ou contato prévio com essas infecções, ou que ela já tenha feito algum tipo de vacinação nesse quesito. Por isso que quando mais a gente envelhece, às vezes mais se espaça essas orientações de vacina, e isso que é o perigoso, que a gente esquece que tem indicação. Pois é, Franciele, quando essa vacinação não acontece nessa primeira fase da vida, quais são as consequências? Uma é a própria infecção do paciente, e aí a gente entra na questão também coletiva, porque existe algumas doenças infecto-contagiosas que eu tenho risco de disseminação não só para os meus familiares, mas para qualquer um. Eu vou dar um exemplo no caso da meningite em si, eu não sou vacinado, e aí eu tenho um quadro de meningite, minha família é exposta, se eu sou criança e frequento a escola, meus colegas são expostos, e sem falar que, se eu não sou vacinado, eu não tenho produção de anticorpos para me prevenir de uma forma grave. Então tem esse risco também. Com certeza. E quando a gente fala ali já da fase adulta, quais são as vacinas? Principalmente hepatite B, que a gente fala que é uma das principais causas de hepatocarcinoma, de câncer de fígado, e que é prevenível. Lembrar sempre da ADT, que é da dupla adulto, principalmente quando a gente tem exposição laboral e se machuca bastante. Tétano é uma doença grave com alta mortalidade que é totalmente prevenível. A difteria, que a gente tem controlado no país, mas a gente recebeu, a mídia já está informando surtos na Europa, justamente por conta da queda da adesão. A tríplice viral, que é o reforço, a gente precisa de um reforço para sarampo, cachumba e rubéola. Então, essas são as principais. A depender da sua exposição laboral, dos seus problemas de saúde,
você pode ou adquirir ela em clínicas privadas ou, se você tiver alguma patologia importante, você tem direito de receber vacinas, né, extras pelo sistema público por conta do programa de imunização. E para os idosos, como que funciona? Da mesma forma. Então, a gente tem que lembrar que o reforço da DT, por exemplo, no mínimo, cada 10 anos, né? Infelizmente, a gente pega idoso que fala assim, mas eu já vacinei. Infelizmente, essa validade de produção de anticorpos, ela cai, né? A hepatite B, ela se tornou universal recentemente. Então, nos idosos, além da influenza do Covid, a gente tem a prevenção do tétano, e aí entra nas questões, né, que é a disseminação da vacinação contra as pneumonias e meningites, que a prefeitura, por exemplo, já aderiu, né, à orientação do Ministério da Saúde. Então, os idosos eles já são orientados, né, principalmente aqueles que têm comorbidades, a questão da vacinação da pneumo, da meningo, né, o paciente que tem problema respiratório, né, aquelas pacientes que usam oxigênio em casa, por exemplo, eles têm até outras possibilidades de vacinação dentro do próprio SUS, né, justamente para a gente prevenir, porque querendo ou não, essas são as principais causas infecciosas de óbito. Perfeito, Franciele. Agora eu te convido a assistir um material, porque falando em vacinação, a da herpes zoster é cara, mas necessária para quem tem mais de 50 anos, porque a doença pode trazer complicações. Acompanhe. Para Alex, o herpes zoster surgiu em janeiro deste ano. O supervisor comercial tem 51 anos e a doença atinge principalmente pessoas a partir dos 50 e também quem tem um sistema imunológico enfraquecido. Ele nunca tinha ouvido falar dessa infecção viral e descobriu da pior forma. O primeiro sintoma foi uma dor no couro cabeludo, né? O toque, né? A sensibilidade do lado direito, aqui na cabeça, ao toque. Quarta-feira, quando eu estava escovando os dentes e olhei no espelho, aí eu vi uma lesão nova, que era um galo muito alto aqui na testa. Já mais frontal. Já mais frontal e com feridas, né? Ele ficou 9 dias internado. De lá para cá, os sintomas arrefeceram. Não sem antes ele passar por diversos médicos e fazer vários exames. O primeiro médico foi o oftalmologista e aí ele pediu alguns exames para poder fazer a avaliação da córnea, para ver se tinha causado alguma lesão. Aí do infectologista eu fui para reumatologista e ela me pediu para ser encaminhado para uma neurologista. O herpes zoster é uma doença do grupo da herpes simples, mas não deve ser confundida com ela. Além das lesões na pele, a doença pode vir acompanhada de dores nos nervos, formigamento, ardor, coceira, febre, dor de cabeça e mal-estar. Pode causar complicações que afetam o equilíbrio, a fala, a deglutição, a visão, a coagulação do sangue, além de dores persistentes e até inflamação no cérebro, que pode ser fatal. E o contato com esse vírus pode ter acontecido muitos anos antes do que a gente imagina. O herpes zoster, ele é um vírus que é o mesmo da catapora. É um vírus que a gente tem contato geralmente quando criança ou até adolescência, e depois disso o corpo meio que vai perdendo a imunidade em relação a ele, porque ele não lembra mais muito do vírus. A vacina contra o herpes zoster já existe, mas o custo é alto. O Ministério da Saúde avalia a inclusão da vacina no SUS e anunciou ser uma das prioridades da pasta. A vacina é extremamente eficiente, com eficiência acima de 85%. Ela previne contra ou a doença em si ou as formas graves e complicadas da doença. Atualmente ela está indicada aí para todo mundo acima de 50 anos ou pessoas imunossuprimidas, e ela é extremamente importante. Hoje a gente considera que todo mundo que pudesse tomar a vacina, tome a vacina. Franciele, que diferença faria nessa disponibilização de graça no SUS? Que diferença no sentido da saúde pública, né, das pessoas que precisam? O primeiro ponto é que já é comprovado que a herpes zoster está muito associado à demência. Então, pacientes que têm mais reexposições, mais reinfecções, eles têm um quadro demencial, um risco maior. Então, isso já seria um benefício individual. E sem falar também que o tratamento em si é muito custoso. Todos os antivirais, independente de qual seja a marca, eles têm um custo elevado e as sequelas que os pacientes podem ter, principalmente em relação à dor, também dependem de uma avaliação especializada em medicações de alto custo.
Pois é, Franciele, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. Antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para quem nos acompanha, principalmente falando ali de quem sentiu falta, né, de alguma vacina, viu que você mencionou e ainda não tomou, qual que é o caminho a ser seguido? O mais importante é procurar qualquer unidade ou a equipe médica, né, da sua confiança e tirar a dúvida mesmo. Às vezes, né, a gente fala por via das dúvidas, leve seu cartão vacinal. Porque é muito importante, não só às vezes a gente lembra de uma e tem indicação de outra. Então, a qualquer momento que você tenha, principalmente aproveitar esses horários do trabalhador e situações, né, extraordinárias que está acontecendo, justamente para a gente tirar as dúvidas e atualizar o cartão. Excelente, Franciele. Muito obrigado pela sua participação aqui no Informativo e seja sempre muito bem-vinda. Obrigada.